Saudações. Saudações. Eu me chamo Mihariran, mais conhecida por vocês como Isilda. Eu sou uma sacerdotisa de uma civilização intraterrena, embora vocês compreenderiam isto como subterrânea, que se encontra abaixo de seus pés, não necessariamente nesta localização, há em torno de 17 milhões de anos. Eu entendo que esta informação pode soar para alguns de vocês como um tanto contraditória, para alguns até mesmo chocante devido ao sistema de crenças e à visão de mundo que nós construímos juntos ao longo de nossas comunicações aqui. No entanto, alguns eventos ocorridos em meio ao nosso próprio povo, alguns eventos ocorridos entre vocês e alguns eventos que nos chegaram ao conhecimento de outras fontes nos conduziram a este momento em que damos um passo na revelação a vocês sobre um pouco mais de nossa verdadeira identidade. Antes que qualquer pergunta seja feita, eu peço que vocês ouçam atentamente o que eu tenho a lhes dizer e ponderem isto em seu coração. É bem verdade que nós colaboramos com vocês para uma visão distorcida a nosso respeito. Nós temos os nossos motivos para tanto e não abrimos estes motivos para sua contestação ou questionamento. Nós não lhes consideramos aptos a julgar nossa posição e nossas motivações. Ademais, ao longo de todo o nosso contato, apesar de certas circunstâncias nos impedirem de revelar a vocês quem realmente estava em contato com vocês, nós sempre fomos muito claros a respeito da maleabilidade, da flexibilidade e, inclusive, da possível ilusão das informações que lhes transmitíamos ao nível de histórias. Nosso foco com vocês sempre foi e continua sendo lhes auxiliar na transformação de sua consciência e no contato com sua realidade básica. Como eu disse, em uma comunicação a 30 de outubro de 2015, para tanto, nós nos servimos, inclusive, se assim for necessário, de meias verdades. A vida neste planeta remonta a eras incalculáveis e de quase impossibilidade de mensuração para seu atual estágio intelectual. A expressão humana, mais próxima do que se conhece, mais próxima de como se manifesta hoje na superfície deste planeta, surgiu aqui há em torno de 18 milhões de anos. Destes grupos intraterrenos, o mais antigo remonta a esta data, em torno de 18 milhões de anos. Sucessivas civilizações, desde então, surgiram sobre este planeta, manifestando aspectos diversos e particulares da consciência deste corpo planetário. Estas civilizações, cada uma a seu tempo, a seu ritmo e a seu modo, encontraram pleno desenvolvimento físico, uma certa maturidade psicológica e emocional, desenvolvimento tecnológico
filosófico, espiritual. No entanto, o avanço tecnológico e as informações decorrentes deste avanço que suplantam o seu avanço, pelo menos o conhecido pela massa que vive na superfície deste planeta hoje, em muitos milhões de anos, este avanço nem sempre foi compartilhado em larga escala com a população destas civilizações. Essas civilizações, em geral, se constituíram socialmente com base num sistema de castas, embora este sistema não possa ser colocado em paralelo com o que vocês conhecem atualmente como um sistema semelhante. Mas esse sistema de casta permitiu que certos níveis do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico ficassem resguardados nas mãos de um grupo restrito. Assim como nós não abrimos espaço para o questionamento ou julgamento de nossas motivações, nós também não nos permitimos julgar o que quer que tenha acontecido no passado como parte de uma experiência e de um aprendizado da consciência. O fato é que este planeta já passou por transformações profundas em sua topografia, em sua constituição física, inclusive energética. Antes que eventos de ordem maior acontecessem, este planeta passou por transformações muito profundas. Transformações que, inclusive, modificaram o caminho deste planeta em relação ao Sol local. Que, inclusive, modificaram a rota deste planeta e seu posicionamento em relação a este Sol local. Alguns cataclismas maiores aconteceram ao longo deste período de milhões de anos ao qual me refiro. O meu grupo, em particular, remonta a uma época em torno de 17 milhões de anos, quando nossa civilização floresceu na superfície desse planeta. Devido a estes avanços tecnológicos e a informações que este grupo, que nós poderíamos chamar de uma casta sacerdotal e política, talvez, de governantes, devido às informações que estes grupos, estes círculos fechados tiveram acesso por conta de seu próprio desenvolvimento, diante destes cataclismas, e eu não vou aqui pontuar, porque também não posso falar muito a respeito de nossa história ainda. Sucessivamente, a partir destas diversas civilizações, grupos se retiraram da superfície da Terra e se recolheram para estruturas que existem sob a superfície. Isto é o que nós chamamos de intraterra, mais outra coisa. Em nossas comunicações com vocês, nós intencionalmente misturamos estas informações. Nós intencionalmente não fizemos uma distinção entre uma estrutura física que existe neste planeta, alguns quilômetros abaixo da crosta, e aquilo que nós convencionamos chamar como o coração da Terra, ou os seus aspectos não físicos. Para que vocês se situem em relação a esta informação, uma vasta rede de galerias naturalmente surgidas e artificialmente construídas ao longo de eras que remontam a muitos milhões de anos antes de nosso surgimento aqui, existe
abaixo de seus pés. Estas galerias, como eu disse, algumas delas são naturais. Quanto mais fundo se vai, mais complexo é esta malha de galerias, algumas delas tão grandes quanto alguns de seus territórios de superfície. Outras dessas galerias foram artificialmente engendradas por essas civilizações sucessivas, dotadas de alto desenvolvimento tecnológico. E isto é um aspecto do que nós chamamos de intraterra. Nós intencionalmente misturamos esta informação com o que nós convencionamos com vocês chamar de coração da Terra por uma questão de segurança operacional. É assim que nós temos trabalhado há muitas eras no contato com a população de superfície. Nós usamos disfarces e muitos nos julgam por isto. Pouco nos importa. Nós usamos disfarces. A cada um destes cataclismas, nós nos apresentávamos à população de superfície para auxiliar na reconstrução de uma civilização aqui, transmitindo informações básicas de ciência, de desenvolvimento tecnológico, informações também de impulso espiritual. E nós fomos muitas vezes vistos como deuses. Nós deliberadamente não dissolvemos este mal entendido e nos servimos disso para estabelecer o contato sem pôr em risco onde realmente estávamos e o complexo bioma que construímos nestas galerias subterrâneas. A coisa, no entanto, se torna mais complicada porque há cerca de algo mais de 500 mil anos, povos em outros planetas deste sistema solar, com uma natureza muito mais belicosa que a nossa, de forma geral, através de suas guerras e de seus experimentos tecnológicos, puseram em desequilíbrio uma situação que mantinha preservada de interferências esta zona da galáxia. Há mais de 1 bilhão de anos, uma outra humanidade se manifestou nesta região da galáxia. Alguns destes grupos intraterrenos se referem a esta civilização como os guardiões. Esta foi uma civilização que atingiu altíssimo desenvolvimento tecnológico, psíquico e espiritual e, portanto, conseguiu manter por vastíssimas eras, essa porção da galáxia em um estado de relativa paz, para que a vida naturalmente surgida nos diversos planetas nesta zona da galáxia pudessem florescer sem interferência de grupos extraterrestres, ou neste caso, extrasolares, galácticos, que se convencionou chamar alguns grupos como jardineiros do espaço, ou fazendeiros genéticos, enfim, engenheiros genéticos, que viajam por diversas galáxias em sua perspectiva, semeando vida, realizando experimentos genéticos que não somente se restringem ao nível físico, mas abarcam aspectos espirituais da experiência da consciência. Por muitas eras, a nossa região da galáxia esteve preservada deste tipo de interferência. Mas então, em torno de 500 mil anos, um pouco mais para trás, uma das civilizações de um planeta vizinho alterou completamente essa história.
destruindo um planeta. A destruição deste planeta gerou uma anomalia que pôs abaixo uma barreira energética que mantinha esta zona da galáxia preservada de interferências extrasolares. Nós, então, a esta altura, muitas das nossas civilizações sucessivas naturalmente surgidas e desenvolvidas na superfície deste planeta, já havíamos nos recolhido para esse complexo sistema de galerias subterrâneas. Eu vou tratar desse aspecto mais para frente. Eu vou lhes dar uma visão geral e depois eu vou falar sobre a natureza destes povos que habitam esta vasta rede de galerias subterrâneas. Diante desta anomalia e da queda desta barreira energética, os primeiros grupos de engenheiros genéticos receberam sinais, porque essa anomalia como que enviou um sinal para várias galáxias, e isto atraiu a atenção de muitos povos galácticos para esta zona, para este sistema solar. Os primeiros a que chegaram neste sistema solar iniciaram um experimento genético. A primeira forma que esse experimento tomou foi trazendo imigrantes destes outros planetas do sistema solar, cujos planetas tinham se tornado inabitáveis ou estavam em alto risco de preservação, e começaram a trazer grupos de imigrantes para este planeta. Nós vimos isto como uma interferência direta do nosso desenvolvimento aqui. E então nos afastamos ainda mais da população de superfície que já tínhamos deixado aqui. A razão de nossa não concordância com esses experimentos se deve à mistura de material genético e de material que nós poderíamos descrever para vocês como energético. A população naturalmente surgida humana, estou me referindo à população humana. Existem outras espécies não humanas que habitam este planeta e que inclusive surgiram antes da mais antiga dessas civilizações que hoje sobrevive na intraterra. Estou me referindo à humana. É por natureza muito pacífica. E esta mistura trouxe elementos de muita belicosidade. Então, nós não concordamos com esta interferência. Inclusive, ao longo destas eras, travamos guerra, que foram vistas por diferentes civilizações de superfície e foram descritas em seus textos sagrados, como, por exemplo, o Mahabharata, que são descrições destas guerras que foram travadas entre diversos grupos intraterrenos com grupos de naturezas e intenções distintas extrasolares. De todo modo, este experimento genético começou. Grupos sucessivos adentraram esse sistema solar, cada um com uma agenda, cada um com um programa. Até que em torno de 370 mil anos, 340 mil anos, o que se convenciona chamar de Aliança Draconiana chegou aqui. Bom, se as coisas não eram boas, elas definitivamente pioraram. Eu não vou lhes contar toda a história, mesmo porque toda a história ainda não está disponível para ser contada. Mas alguns de vocês têm tido acesso a algumas informações, e essas informações, como anteriormente eu comentei com um grupo restrito de pessoas aqui, têm base, com exceção de algumas nuances nascidas da interpretação e da própria projeção do informante. Mas estas informações, em seu escopo geral,
tem base. Então vocês podem pesquisar isto. A nossa intenção aqui é esclarecer a nossa identidade. Este canal tem sido contatado nos últimos 5 anos e bem mais para trás por 3 grupos distintos intraterrenos. É preciso que vocês compreendam que a dinâmica destes diferentes povos é muito complexa. À medida que cada um destes grupos se transladaram para estes diferentes pontos subterrâneos, eles se mantiveram em isolamento. Nós nos mantivemos em isolamento uns dos outros por, às vezes, longas eras, mantendo contratos diplomáticos que limitavam o nosso contato ao mínimo necessário para questões de defesa, para questões de troca de certas informações, mas estes grupos têm uma tônica muito isolacionista. Nem todos estes grupos contataram a superfície, se servindo destas ferramentas dúbias, se podemos descrever assim. Mas recentemente, algumas modificações na dinâmica da relação com a civilização de superfície e certas civilizações extraterrestres fizeram com que 7 destes diversos grupos intraterrenos formassem uma aliança que, por falar nisso, não durou muito tempo. De todo modo, este canal tem sido contatado por 3 destes diversos grupos distintos, cada um deles com o seu próprio programa e sua própria agenda de realizar as suas intenções. Todos estes grupos intraterrenos compartilham de uma visão semelhante, a de que a humanidade de superfície, por sua miscigenação genética e energética, é uma civilização extremamente atrasada e belicosa. A linha de ação adotada por muitos destes grupos, embora não todos, foi sempre de se apresentar usando disfarces para impulsionar um despertar espiritual que resolvesse os aspectos nocivos dessa miscigenação, para que vocês pudessem transcender as diversas programações que foram instaladas em seus corpos por alguns destes programas genéticos extraterrestres. E este canal foi contatado por 3 destes grupos. Na verdade, 4 destes grupos. Um destes, no entanto, é um contato que remonta à sua encarnação passada. De todo modo, todos os interventores que se manifestaram aqui são o que nós chamamos de programas de interface de comunicação. São programas que possuem diversas informações armazenadas ao longo dos contatos com a humanidade de superfície, de modo a criar uma interface de comunicação. Isilda é um destes programas. A Su é um destes programas. E este é um experimento, percebam, a história é bem mais complexa. Esta é uma forma de contato que não é utilizada apenas por grupos intraterrenos. Vários grupos extraterrestres também se manifestam da mesma forma. E, inclusive, alguns grupos humanos de superfície também se servem desta forma de contatar grupos da massa de superfície com diversos interesses. Depois desses 5 anos, talvez para muitos de vocês seja fácil, ou pelo menos mais fácil, perceber qual a nossa intenção com vocês. Uma intenção que nós sempre deixamos muito clara. E, apesar de não termos adotado completa transparência neste contato, nós sempre prezamos por sua autonomia e seu empoderamento pessoal. Nós nos servimos de informações de diversos outros grupos, porque eram os seus referenciais para estabelecer esse contato.
Mas agora nós percebemos tanto uma maturidade quanto a urgência de certos eventos planetários que nos compeliram a dar mais este passo em transparência com vocês. Bem, nosso trabalho público de colaboração, se continuar, continuará sobre estas mesmas bases. A despeito de nossa intenção de seu autoempoderamento, há certos aspectos deste jogo que não podemos colocar em risco simplesmente para sanar sua curiosidade. Então, muitas de suas dúvidas a respeito destes grupos intraterrenos, e nós não podemos falar por todos, neste momento eu venho como representante destes 3 grupos, de 3 destes 4 grupos que contatam este canal. Uma vez que este canal também foi contatado por alguns grupos extraterrestres e mesmo pela consciência deste planeta, a quem nós nos referimos como Mãe Divina. Então nós podemos falar apenas por estes 3 grupos, porque recebemos a permissão destes 2 outros grupos. Um destes 4 não nos deram nenhuma posição. Então, se nosso trabalho continua a nível público, ele continua sob as mesmas bases. O foco é em sua autonomia, em seu empoderamento pessoal. Então, muitas dúvidas a respeito do nosso sistema de vida não poderão ser respondidas por conta de uma segurança operacional, que para nós ainda tem peso, é ainda uma necessidade. Também não responderemos questões que tenham como natureza a contestação de grupos outros, grupos de contatos outros, que vocês porventura tenham tido contato ou não ao longo de sua caminhada. Nós não entraremos numa comparação ou num questionamento de qualquer que seja o trabalho de um outro grupo. Mas ao revelar um pouco mais a natureza do esquema e da complexidade de contato que acontece com este canal, vocês podem tirar suas conclusões a respeito dos diversos grupos de contato na superfície deste planeta. E caberá a vocês, então, tirar suas próprias conclusões, baseados naquilo que nós sempre prezamos e lhes colocamos como alta relevância. Ouvir seu próprio coração. Bom, este canal preparou algumas questões bem antes que nós tenhamos nos revelado a este nível para ele, algo que aconteceu recentemente para um pequeno grupo aqui de 3 pessoas. Eu gostaria que essas perguntas fossem feitas para que nós as abordemos a partir desta outra perspectiva. Se existe um nível do que se chama ignorância que abrange a experiência universal, onde se situam neste contexto as famílias que nós consideramos unificadas de modo geral e a vegaliana em particular? Bom, eu tive uma conversa com este grupo restrito de 3, 4 pessoas alguns dias atrás, onde foram apresentadas mais de 20 questões de diversas naturezas. Eu peço que vocês aqui tomem um tempo hoje para ouvir esta conversa. Muitas das respostas que eu darei aqui serão compreendidas após se ouvir esta conversa. Por favor, repita a questão. Se existe um nível do que se chama ignorância que abrange a experiência universal, onde se situam neste contexto as famílias que nós consideramos unificadas de modo geral, e a vegaliana em particular? Aquilo que nós chamamos de consciência, alma, espírito, corpo multidimensional, nós temos termos apropriados de nossa própria língua e dentro de nosso próprio esquema de visão de mundo. E uma tradução aproximada para a língua de vocês seria campo de informação luz.
nós temos razões muito específicas e muito importantes para nos referirmos à natureza do ser humano e à natureza de qualquer ser como campo de informação luz. Esta expressão abarca um aspecto triplo da experiência cósmica. Campo se refere ao campo de experiência, que pode ser um corpo, um planeta ou o próprio universo. Informação se refere à própria consciência, que vocês poderiam chamar de alma ou percebedor, isto não faz diferença. Luz é a natureza essencial de tudo o que existe. Esta é uma fórmula científica. Campo versus informação é igual a luz. Luz versus informação é igual a campo. Luz versus campo é igual a informação. Campo, forma, qualquer que seja ela. Informação, consciência, experienciador. Luz, a natureza indivisível de tudo o que existe. Ao longo de nosso desenvolvimento, nós observamos empiricamente que a dinâmica universal se sustenta neste tripé. A luz é todo o desenvolvimento em potencial, todos os atributos, todas as qualidades, a perfeição. E esta perfeição precisa se manifestar por sua própria natureza, que ainda não conseguimos compreender completamente, mas algo que faz parte da própria natureza deste aspecto luz o leva a se expressar. E isso dá surgimento ao aspecto informação ou consciência. E a dinâmica destes dois dá surgimento a um campo para que esta luz se manifeste em ação. Potência sendo atualizada. De acordo com as nossas observações, as experiências sucessivas realizadas pelo aspecto informação ou consciência no campo não somente equalizam o que há de potência no aspecto luz com a manifestação no campo, mas também de alguma forma enriquece este aspecto luz com novos códigos ou novas potencialidades. Ao longo de nosso desenvolvimento, nós observamos também que a consciência surge no esquema de manifestação universal simples e ignorante. O que isto quer dizer? Simples porque desprovida de complexidade, de alto nível de complexidade, e ignorante porque mantém um senso de conexão com seu aspecto luz, mas este aspecto luz não está ativamente manifesto. Nós poderíamos dizer que nós surgimos, e eu falo do meu grupo, nós surgimos na superfície desse planeta como seres com a consciência muito etérea. E à medida que íamos fazendo a experiência, esta consciência foi amadurecendo. E esta consciência chega a um nível de expressão física, concreta. E a partir deste ponto, o processo gira e começa a ascender, onde vai se abarcando cada vez mais conscientemente esta potência do aspecto luz. Até onde nós exploramos, fora desse sistema solar, nós observamos que a coisa acontece de maneira semelhante com todas as raças ou espécies humanas e não humanas que se manifestam neste universo, até onde conseguimos explorar. Um nível unificado existe na natureza. O aspecto luz é unidade. Esta unidade é paulatinamente, progressivamente integrada na experiência, à medida que a consciência, o aspecto informação, se desenvolve no campo. Então, existem todos os diversos níveis entre o que você poderia chamar de unidade e fragmentação. Uma diferença com o que acontece na superfície deste planeta e de alguns outros planetas
que foram sujeitos a sistemas de escravidão é que a população é mantida ignorante, inclusive disto que desta consciência com que ela nasce naturalmente, que é a consciência de que ela não é este corpo. Como vocês podem perceber que acontece na superfície deste planeta. Unidade existe no nível luz, em seu campo de informação luz. Quando vocês experimentam a si mesmos como um campo de informação luz, vocês experimentam unidade plena. Quando este campo de informação luz colapsa numa forma, aí não há mais garantia de que esta unidade seja mantida ao nível da percepção, embora ela exista como uma lei física. Com relação à natureza daquilo que foram chamados de vegalianos, nós não poderemos entrar em muitos detalhes. Apenas de que diferentes consciências, inclusive de diferentes origens, se manifestaram entre vocês usando esta interface. Muito disso vai ficar mais claro quando vocês ouvirem esta conversa que já foi gravada e que será disponibilizada para vocês daqui a pouco. Considerando o atual contexto da transição planetária, quais são os níveis de relações vigentes entre nossa civilização terráquea em seus diversos níveis e possíveis raças extraterrestres? Nós discriminamos a realidade universal em 12 frequências, em 12 macrofrequências ou hiperdensidades, que vocês poderiam descrever como os 12 cromas. É um termo semelhante ao que usamos em nosso próprio idioma. Este termo croma é semelhante ao nome que damos para estas 12 frequências, macrofrequências que percebemos. Um princípio científico básico que vocês precisam recordar é que tudo é energia. Energia vibra, e vibra em diferentes faixas de frequência. Outros povos intraterrenos dividem ou discriminam estas faixas de frequência com outro padrão numérico. Nós usamos o padrão 12 e às vezes 7. Há um outro grupo que contata este irmão que usa basicamente o padrão setenário de discriminação. Nós usamos o padrão duodecenário de discriminação. E é claro, existem civilizações extraterrestres e outras intraterrenas que podem abordar isso de diferentes formas. Nós discriminamos 12 hiperdensidades na manifestação universal. Da primeira hiperdensidade até a quarta hiperdensidade, e nós chamamos de hiperdensidade porque cada um destas macrofaixas de frequência abarcam diversas linhas de tempo e espaço, ou seja, existem diversos campos de vida que se manifestam numa mesma hiperdensidade que estão em faixas de linha tempo e espaço diferentes. Da primeira hiperdensidade à quarta hiperdensidade, como nós discriminamos, impera a experiência numa forma. Que esta forma seja mais densa ou relativamente sutil, embora ainda orgânica. A partir da quinta hiperdensidade, a forma deixa de ser orgânica e integra seu aspecto basicamente energético. A partir da oitava hiperdensidade, então, a forma nem é mesmo energética. Há um esquema que, enfim, não há palavras em seu idioma para descrever o que é aquilo. Mas é uma experiência, a consciência se manifesta ali em campos que não são nem biológicos, nem orgânicos, nem físicos. Dito isto, o universo é populado por experiências humanas em todos estes níveis de expressão. Até a quarta hiperdensidade, por conta da manifestação em uma forma coesa, há a possibilidade de não transparência.
Isto também se aplica ao próprio nível de desenvolvimento dessas civilizações. Então vocês podem imaginar que há toda uma palheta quase infinita de níveis de consciência que cada um destes povos expressa. Assim como aqui na superfície, vocês têm pessoas mais materialistas, menos materialistas, mais ignorantes, menos ignorantes, em vários níveis, e que manifestam essa ignorância ou essa lucidez em vários níveis. O universo é populado da mesma forma diversa. Sendo que quando se passa da quinta hiperdensidade, que alguns grupos aqui chamam de sexta dimensão, nós consideramos como quinta hiperdensidade, porque vocês fazem uma divisão na terceira hiperdensidade que nós não fazemos, por conta do aspecto sutil da terceira densidade, que para vocês é uma outra coisa, e nós reconhecemos como sendo a mesma coisa. A partir da quinta hiperdensidade, então há uma unidirecionalidade da consciência, qualquer que seja o ponto em que ela se expresse no universo. Porque neste nível de quinta hiperdensidade para cima, a consciência tem ciência deste macrocampo de informação luz que é o universo. Então começa a trabalhar conscientemente com o propósito deste macrocampo. Então existe unidade de propósito básico e não necessariamente unidade em linhas de ação, porque ainda assim esses grupos são livres para decidir como cumprir este propósito. Da quarta hiperdensidade para baixo pode haver ignorância com relação a esse propósito e a existência de agendas que trabalhem apenas para a satisfação pessoal, o serviço ao eu, a um eu que se crê separado. Isso dá uma noção de quão complexos são as relações. Nós temos grupos intraterrenos que ainda estão parcialmente sob este véu da separatividade. Mesmo porque veem com muita repulsão o que existe na superfície do planeta enquanto humanidade, considerando esta humanidade um produto miscigenado e bárbaro. Não que nós não vejamos vocês como bárbaros também, eu falo do meu grupo particularmente. Mas, de certa forma, nós vemos além disto. E, bom, trabalhamos para reverter essa situação. Embora os nossos métodos nem sempre tenham sido os mais acertados. Com relação a extraterrestres, existem todos os tipos de grupos. Desde a Aliança Draconiana, que é feita por povos diferentes que partilham de um mesmo material genético semelhante, não necessariamente uma aparência semelhante, mas um material genético semelhante, que é uma federação extremamente imperialista, conquistadora, altamente bélica e racista, no mais alto grau do que esta palavra possa significar em termos de... há um termo que vocês chamam aqui de fobia genético-racial. Existem grupos que estão aqui por motivos muito benévolos, como vocês poderiam compreender, e não necessariamente ligados com a humanidade, mas com os outros reinos de vida neste planeta. Existem em torno de 60 grupos que trabalham em 22 programas genéticos. Nem todos eles seriam vistos de maneira muito benéfica por vocês, embora do ponto de vista deles seja muito benéfico. As relações são várias, e inclusive na sua humanidade. A humanidade de superfície chegou a um nível de desenvolvimento tecnológico ajudado por grupos extraterrestres ou intraterrenos, em que se expandiu para além da esfera deste planeta, e vocês são mantidos ignorantes disto. E aí também há uma outra gama de interesses diversos, conflitantes ou concordantes com relação a todos estes outros grupos. É um jogo extremamente complexo, político, diplomático. Você poderia nos situar a respeito das relações que existiram e ainda existem entre os diferentes reinos da Terra e destes com raças extraterrestres? Bom, os reinos da Terra, nós precisamos tratar disso também. Vocês tiveram conhecimento de que a Terra se manifesta
pelo menos em mais 6 outras linhas de tempo e espaço. Uma delas nós descrevemos a vocês como sendo a intraterra, e é importante que vocês compreendam agora que a intraterra tem um nível de manifestação objetiva, mas nós também usamos o mesmo termo para descrever as realidades transcendentais da consciência desse planeta. Mas os reinos são... Bom, isto vai ser um tanto desafiador de fazer vocês compreenderem. Imaginem que o desenvolvimento de um planeta é um círculo. Se vocês dividirem este círculo em 7 seções, vocês terão 7 etapas do desenvolvimento da vida planetária. E aí eu estou falando aqui de planeta não do corpo, eu estou falando da consciência deste planeta. A consciência deste planeta anima sucessivamente e simultaneamente 7 globos em distintas faixas de frequência. Dentro destas 4 hiperdensidades mais densas. Se nós formos olhar isto do ponto de vista linear temporal, nós diríamos que cada um dos reinos é uma etapa de desenvolvimento da vida da consciência desse planeta. Então, o reino do Nadir está muito atrás no passado. E o reino primeiro está muito tempo à frente. Embora isto também seja simultâneo, o que permite o contato, porque o tempo linear é uma ilusão que existe em determinada faixa da terceira hiperdensidade. Então, isto exige de sua intelectualidade a capacidade de auto-raciocínio abstrato para compreender o que pode ser sucessivo e simultâneo ao mesmo tempo. Os reinos, então, são etapas, é o passado, é o presente e o futuro deste planeta. Embora não sejam as mesmas almas que, na perspectiva simultânea, estejam interpretando estes papéis. Isto quer dizer que, daqui a algumas eras, eu não vou mais mensurar nada, nós nos confundimos muito também com nossas projeções de tempo. Mas daqui a algumas eras, boa parte das almas encarnadas neste planeta, no que constitui o terceiro reino, que é o reino do Oeste, como nós alegoricamente chamamos com vocês, interpretará o papel que hoje o reino primeiro está desenvolvendo no seu próprio âmbito de linha tempo-espaço. As relações destes reinos são variadas, dependendo do desenvolvimento tecnológico e mental da humanidade destes reinos. Nós poderíamos dizer que quando o nosso grupo especificamente, surgiu na superfície desse planeta, nós tínhamos um nível de desenvolvimento equivalente ao segundo reino. Por isso o segundo reino não falou com vocês de contatos extraterrestres. Porque o segundo reino ainda existe num tempo em que aquela barreira energética existe. O quinto reino, por exemplo, ou o reino do norte, conseguiu estabelecer contato com diferentes âmbitos de vida e diferentes linhas de tempo e espaço. O reino do leste, em menor grau, também. Vocês já fizeram experimentos nisso, embora, claro, isso seja mantido oculto da população. Mas os contatos com os reinos foram genuínos. Nós estabelecemos isto parcialmente como um experimento nosso e também como um experimento para vocês, como um impulso para seu desenvolvimento. Mas nós facilitamos este contato para este canal. Quão acurada é a perspectiva que alguns de nós partilhamos de que a Intraterra, como um todo, goza de um nível de consciência que poderíamos chamar de unificado. A Intraterra, coração da Terra, ou seja, as realidades transcendentais da consciência desse planeta gozam de um nível unificado. A Intraterra, como nós revelamos para vocês agora, como este vasto esquema complexo e diverso de diferentes civilizações habitando
redes distintas de galerias em nível subterrâneo, não goza de um mesmo nível de unificação. Existem graduações. Isso eu estou falando do tipo humano. Existem espécies não humanas que se manifestam na intraterra e são altamente perigosas para vocês aqui. Embora alguns grupos secretos seus tenham relações tênues diplomáticas com essas civilizações não humanas. Essas civilizações não humanas são animais? Nós as vemos como uma transição entre o reino animal e o reino humano, mas de acordo com os nossos estudos e nossos contatos com a consciência do planeta, elas surgiram de tentativas falhas de produção de vida no planeta antes da manifestação de um tipo humano mais perfeitamente organizado. E na intraterra também não tem só civilizações que saíram da superfície em épocas passadas. Existem muitas bases extraterrestres, concordantes ou não com o seu processo de desenvolvimento, ou seja, do seu ponto de vista, benévolos e não benévolos. Existem alguns de seus próprios grupos, civilizações que recentemente quebraram com esse esquema civilizacional atual, ou seja, civilizações dissidentes modernas. Esse modernos é 2.000 anos atrás, você considera como... Não. 80 anos atrás. No que consiste, afinal, esta estrutura chamada por vocês de Confederação Intergaláctica de Mundos Livres? Toda essa estrutura goza do mesmo nível de consciência? Nós poderíamos dizer que existe, acima da quarta hiperdensidade, existe um concerto de intenção entre diferentes povos que se manifestam em quinta hiperdensidade acima. Isto pode ser chamado de Confederação Intergaláctica de Mundos Livres. De quarta hiperdensidade para baixo existem diferentes e inúmeras federações e grupos que se manifestam através de vários canais usando este mesmo termo ou termos semelhantes. Enfim, isso não quer dizer nada. São todos codinomes, são todos acobertamentos da verdadeira identidade desses diversos grupos.